Então, vamos a mais uma videoaula. Nessa videoaula, nós vamos iniciar a unidade 2 sobre derivadas. Bom, a derivada, ela pode ser vista como uma das principais aplicações de limites e também ela possui várias aplicações. A derivada, ela tem um papel muito importante, tanto no estudo de funções, para analisar o comportamento de funções, bem como em várias aplicações na física, na engenharia. Porque tudo que você imaginar relacionado com taxa de crescimento está relacionado com o conceito de derivada. Então, a derivada tem um papel muito importante nas aplicações. Então, para iniciar essa ideia de derivada, nós vamos nessa videoaula falar da reta tangente e da velocidade instantânea. Não vamos definir o conceito de derivada aqui, isso vai ficar para a próxima videoaula, mas vamos começar com alguns exemplos motivacionais para entender o conceito por trás de derivadas. Então, vamos começar com o gráfico da função menos x ao cubo mais 3x² menos 2, que é o gráfico dessa função f, e nós vamos considerar sobre essa função dois pontos, o ponto P e o ponto Q. Então, P é tal que ele é x0, f de x0, e o ponto Q é x1, f de x1. Então, esses pontos estão sobre a curva f e vamos considerar a reta secante S que passa pelos pontos P e Q. Bom, se a gente for pensar nessa reta S e quiser descobrir a inclinação dessa reta S, nós vamos olhar para o triângulo retângulo PHQ. Note que, neste caso aqui, ΔX ele vai representar a variação do x, ou seja, ΔX vai ser x1 menos x0. Da mesma forma, ΔY vai representar essa variação aqui da f, ou seja, vai ser f de x1 menos f de x0. E nós vamos ter aqui esse ângulo alfa desse triângulo retângulo. Bom, então, nós sabemos lá da geometria analítica de que o coeficiente angular dessa reta secante S, que passa pelos pontos P e Q, ele vai ser dado por f de x1 menos f de x0, ou seja, a variação de y, dividido por x1 menos x0, ou seja, a variação de x. Então, ΔY sobre ΔX. Isso vai me dar o coeficiente angular dessa reta secante S. Bom, e aí a pergunta que a gente se faz? Então, tem o P e Q. Vamos agora fixar o ponto P e vamos aproximar o ponto Q do ponto P, mas sobre a curva F. Então, o que vai acontecer? Notem que Q agora está mais próximo de P sobre a curva F. Então, nós novamente temos uma reta secante, agora aqui em rosa. A inclinação dessa reta secante, agora passando por P e Q, novamente é ΔY sobre ΔX. Então, eu vou aproximando esse ponto do ponto P. O que a gente percebe? À medida que x1 se aproxima de x0, f avaliado em x1 também vai se aproximar de f de x0. E a inclinação da reta secante, à medida que eu vou aproximando Q do ponto P, ela vai variando cada vez menos. Vamos colocar mais um ponto aqui. Ela vai variando cada vez menos e ela vai tender a um limite constante, certo? E quem vai ser esse limite? Então, a gente percebe que quanto mais próximo de P esse ponto Q está, mais próximo a inclinação dessa reta secante vai estar da inclinação dessa reta T. E essa reta T quem é? Essa reta T é a reta tangente à função f no ponto P. Ou seja, essas retas secantes, quando x1 tende a x0, elas vão tender à reta tangente no ponto P.
nós poderemos fazer essa mesma análise olhando agora à esquerda do ponto P. Então, nós consideramos dois pontos, P e Q sobre a curva. Agora, P fixo e Q vai se aproximar de P pela esquerda. Então, nós temos uma reta secante inicial. À medida que eu vou aproximando o ponto Q de P, notem que as retas secantes, elas também se aproximam da reta tangente. Vamos olhar para um outro ponto. Se eu considero esse ponto P no ponto aqui de mudança de comportamento da minha função, ou seja, antes desse ponto P, a função é crescente e após esse ponto P, a função é decrescente. E aí, o que acontece neste ponto? Ou seja, nesse ponto, a reta tangente ela vai ser uma reta horizontal, ou seja, uma reta paralela ao eixo X. E se a gente considerar esse ponto em questão, novamente a mesma ideia, né, de pegar um ponto Q e ir aproximando esse ponto Q de P, o que nós vamos observar? Nós vamos observar também que as retas secantes, à medida que esse ponto Q se aproxima de P, essas retas secantes vão se aproximando da reta tangente T, certo? Bom, então tendo isso em mente, quem vai ser a reta tangente? Ou seja, qual vai ser a inclinação da reta tangente? Então, se eu tenho uma curva y igual a f de x e eu tenho um ponto P, dado por x0, f de x0, sobre essa curva, a inclinação da reta tangente a essa curva neste ponto P, ela vai ser dada por. Então, pelo que a gente viu, vai ser o delta y sobre delta x, ou seja, a variação de y dividido pela variação de x, e eu vou calcular esse limite quando Q tende a P. Ou, em outras palavras, quem é delta y, f de x1 menos f de x0, e quem é delta x, x1 menos x0. Nesse sentido aqui, a gente vai aproximar o ponto x1 de x0, e aí, calculando esse limite, a gente vai obter a inclinação da reta tangente. Lógico, né? Esse limite ele vai nos fornecer a inclinação da reta tangente se esse limite existir. Bom, em muitas situações, ao invés de usar este limite da forma como é apresentado em 1, ele também é apresentado desta outra forma. Ou seja, nós consideramos, ao invés de chamar x1, nós consideramos aqui x0 mais ΔX. ΔX, a variação de x. Então, nós podemos reescrever esse limite como sendo o limite de f avaliado em x0 mais ΔX menos f de x0. Tudo isso dividido por ΔX. E eu quero calcular esse limite quando ΔX tende a zero. Então, este limite, ele vai nos fornecer a inclinação da reta tangente. Ok? Bom, agora que nós já temos a inclinação da reta tangente, usando o que a gente já conhece lá da geometria analítica, a gente consegue determinar qual é a equação da reta tangente. Então, se eu tenho uma função f contínua no ponto x0, a reta tangente é a curva y igual a f de x0, no ponto P, dado por x0, f de x0, vai ser a reta que passa por P e tem a inclinação dada pelo limite de f de x1 menos f de x0, dividido por x1 menos x0, quando x1 tende a x0, se esse limite existe. E aí, neste caso, desse limite existir, a equação da reta tangente é dada por y menos a função avaliada em x0, igual à inclinação da reta tangente, vezes x menos o ponto x0. Se este limite da inclinação da reta tangente for infinito, então a reta tangente ela vai ser dada por x igual a x0. Ok? Então, essa é a definição da reta tangente. Vamos agora a alguns exemplos. Então, no primeiro exemplo, eu quero determinar a equação da reta tangente, a curva y igual a 4x ao quadrado menos 1, no ponto cuja abscissa é 1. Bom, dizer que a abscissa é 1 quer dizer que um ponto x0, onde eu quero calcular a tangente, é igual a 1.
certo? Ou seja, o ponto P vai ser x0, a função avaliada em x0. Neste caso, a função é 4x² menos 1. Bom, avaliando a função f em 1, nós vamos ter que isso vai ser 4 menos 1, ou seja, 3. Então, o ponto onde eu quero calcular a reta tangente é 1, 3. Então, primeiramente, antes de encontrar a equação da reta tangente, a gente precisa saber a inclinação dessa reta. Então, pela definição, a inclinação da reta tangente é dada por este limite. Então, substituindo, quem é f avaliado em x0 mais ΔX, ou seja, 4 vezes o x0, que no caso é 1, 1 mais ΔX, tudo ao quadrado, menos 1, menos a função avaliada em x0, que é 3. Dividido por ΔX, e eu quero calcular o limite desse quociente quando ΔX tende a 0. Calculando esse termo ali ao quadrado, fazendo as simplificações, certo? Porque nós vamos ter aqui um 4 com esse menos 4, vai cancelar, certo? E aí, nós vamos ter aqui ΔX presente nos dois termos restantes, colocando em evidência. Então, isso vai ficar 4 ΔX vezes 2 mais ΔX, tudo isso dividido por ΔX. Esse ΔX vai cancelar com esse ΔX. E aí, vai restar aqui 4 vezes 2 mais ΔX, calculando o limite quando esse ΔX vai para 0, ou seja, isso vai me dar 4 vezes 2, 8. Isso quer dizer que a inclinação da reta tangente no ponto 1, 3 é igual a 8. Agora que a gente tem essa inclinação, podemos facilmente encontrar a equação da reta tangente. Basta para isso a gente usar esta equação, ou seja, substituindo, quem é f de x0 é 3, a inclinação, neste caso, é 8, e o x0 é 1. Reescrevendo, nós vamos ter que a equação da reta tangente é dada por y igual a 8x menos 5. Ok? Vamos olhar no gráfico. Então, aqui nós temos o gráfico da minha função f, aqui em preto, que é 4x² menos 1. E o ponto destacado aqui, o ponto P, é 1, 3. E neste ponto a gente obteve a reta tangente, que é essa reta em azul, certo? No próximo exemplo agora, eu quero encontrar a inclinação da reta tangente à curva y igual a 3 sobre x em 3 pontos, no ponto A1, no ponto A2 e no ponto A3. Neste caso, como nós estamos querendo calcular a reta tangente em 3 pontos distintos, não é interessante a gente calcular a inclinação da reta tangente individualmente para cada ponto, mas sim a gente calcular de maneira genérica a inclinação da reta tangente e depois usar esses pontos dados para encontrar a inclinação da reta tangente específica, né, para cada ponto. Então, neste caso, nós temos a função 3 sobre x. Então, a inclinação da reta tangente no ponto, um ponto arbitrário, x0, f de x0. Então, pela definição, né, é dada por este limite. Substituindo, quem é f é avaliado em x0 mais ΔX. Ou seja, isso vai ser 3 dividido pelo argumento, ou seja, x0 mais ΔX. Menos a função avaliada em x0, ou seja, 3 sobre x0. Tudo isso dividido por ΔX. Tirando o mínimo múltiplo comum aqui no numerador, nós vamos ter, então, que isso vai ser 3x0 menos 3 vezes x0 mais ΔX, ou seja, menos 3x0 menos 3 ΔX. Simplificando, né, esse 3x0 com esse menos 3x0 vai cancelar. No numerador aqui vai sobrar 3 ΔX, dividido por x0 vezes x0 mais ΔX. E aí eu tenho, né, uma fração sobre a outra, né? Então vai sair a primeira fração vezes o inverso da segunda. Então, este ΔX cancela com este ΔX. E aí, reescrevendo, nós temos agora que calcular o limite de
menos 3 dividido por x ao quadrado mais x0 ΔX. Quando ΔX tende a zero, isso vai tender a menos 3 sobre x0 ao quadrado. Então, a inclinação da reta tangente num ponto x0 qualquer vai ser menos 3 sobre x0 ao quadrado. Usando isso, nós temos então que para o ponto A1, a inclinação da reta tangente vai ser quem? Então, o x0 neste caso é 1/4. Então, eu tenho aqui 3 sobre 1/4 ao quadrado, ou seja, vai ficar 3 sobre 1 sobre 16. Vai ficar a primeira fração vezes o inverso da segunda, ou seja, isso é menos 48. Tendo a inclinação da reta tangente, a gente consegue achar essa reta tangente. Substituindo, né, na equação da reta tangente, aí a gente vai ter que isso vai ser y igual a, então já reescrevi, passei o f de x0 para o outro lado. Então, a inclinação da reta tangente é menos 48 vezes x menos o x0, que neste caso é 1/4, mais a função avaliada neste ponto, ou seja, mais 12. Simplificando, eu obtenho que a reta tangente no ponto A1 é y igual a menos 48x mais 24. De maneira análoga, a gente pode encontrar a equação da reta tangente nos pontos A2 e A3, certo? Então, no ponto A2, nós vamos ter a reta T2, dada por y igual a menos 3x mais 6, e no ponto A3, a reta tangente dada por T3, ou seja, y igual a menos 1/3 de x mais 2. Vamos olhar agora para o gráfico, né, dessa função. Aqui em preto, então, o gráfico da função f. Na realidade, é parte do gráfico da f, só a parte do gráfico que nos interessa. Tem mais a outra parte do gráfico que estaria abaixo do eixo x, não aparece aqui nesse gráfico. Então, eu tenho aqui os 3 pontos, A1, A2 e A3. O A1, que é 1/4, 12. A2, que é 1/3. E A3, que é 3, 1, certo? Bom, no ponto A1, então, nós temos a reta tangente aqui que está em azul. No ponto A2, nós temos a reta tangente aqui em vermelho, que a gente encontrou, e em A3, a reta tangente aqui em verde, que foi a reta que nós encontramos, ok? Mais para frente, a gente vai ver de que, na realidade, essa inclinação da reta tangente, ela vai fornecer o crescimento da função naquele ponto, certo? Então, um crescimento local. Bom, um próximo exemplo, eu quero agora encontrar a equação da reta tangente, a curva y igual a raiz quadrada de x, de tal forma que essa reta tangente ela seja paralela à reta R1 dada por y igual a 2x mais 1/2. Então, neste caso, a gente não tem um ponto onde eu quero encontrar a equação da reta tangente, mas sim eu quero que a reta tangente encontrada seja paralela a essa reta dada. Então, vamos relembrar quando que retas são paralelas. Então, em vermelho aqui, nós temos a reta R1, que é dada por 2x mais, y igual a 2x mais meio. E aí, eu esbocei várias outras retas. Aqui, a R2 é dada por y igual a 2x mais 2, paralela a R1. R3 em verde aqui, dada por y igual a 2x. E R4, dada por y igual a 2x menos 3 meios. Então, nós temos aqui o exemplo de 4 retas que são paralelas. O que as retas paralelas vão ter em comum? Elas vão ser tais que o coeficiente angular destas retas, ele vai ser igual. E aqui nós percebemos, então, de que o coeficiente angular das retas paralelas a R1 vão ter coeficiente igual a 2. Então, isso quer dizer que
a reta tangente à curva y igual a raiz quadrada de x, que vai ser paralela à reta R1, ela vai ser tal que a inclinação dela vai ser 2. Ou seja, o coeficiente angular. Então, eu vou calcular de maneira genérica a inclinação da reta tangente à curva raiz quadrada de x e depois vamos encontrar essa inclinação, ou seja, da reta tangente de tal forma que ela seja igual a 2. Então, vamos descobrir o ponto usando isso. Então, de maneira genérica, né, usando esse limite, a função avaliada em x0 mais ΔX, ou seja, raiz quadrada de x0 mais ΔX, menos a função avaliada em x0, ou seja, menos raiz quadrada de x0, tudo isso dividido por ΔX. Neste caso, para calcular esse limite, então eu pretendo eliminar esse radical que está no numerador. Então, para eliminar esse radical, eu vou multiplicar e dividir esse quociente pelo conjugado deste termo, que no caso é raiz quadrada de x0 mais ΔX mais raiz quadrada de x0. Fazendo isso, eu vou conseguir eliminar os radicais, porque aqui a gente tem no numerador um produto notável, então isso vai ser o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, ou seja, raiz quadrada de x0 mais ΔX ao quadrado, ou seja, x0 mais ΔX, menos raiz quadrada de x0 ao quadrado, ou seja, menos x0. Tudo isso dividido por ΔX vezes este termo aqui. O x0 com esse menos x0 cancela, e aí vai sobrar no numerador ΔX dividido por este termo aqui. Notem que o ΔX vai cancelar com esse ΔX, e aí sobra este termo. Calculando o limite, quando ΔX tende a zero, então vai ficar aqui raiz quadrada de x0 mais raiz quadrada de x0, ou seja, 2 vezes raiz quadrada de x0. Então, encontramos a inclinação da reta tangente num ponto x0, f de x0 qualquer. Bom, como eu já mencionei, nós queremos que a reta tangente t seja paralela a R1, ou seja, então esse coeficiente angular deve ser igual a 2. Simplificando, a gente encontra que x0 deve ser igual a 1 sobre 16. Neste ponto, então, qual vai ser a reta tangente? Usando, né, a equação da reta tangente, então substituindo, né, a função avaliada em x0, ou seja, em 1 sobre 16, então vai ficar raiz quadrada de 1 sobre 16, ou seja, 1/4. A inclinação da reta tangente, nesse caso é 2, vezes x menos o ponto, ou seja, 1 sobre 16. Simplificando, a gente vê que a equação da reta tangente, que a gente estava procurando, é y igual a 2x mais 1 sobre 8. Então, esta reta vai ser tangente à curva raiz quadrada de x no ponto P, dado por 1 sobre 16, 1/4, e ela vai ser paralela à reta R1, que era o que a gente pretendia. Vamos olhar no gráfico. Então, notem aqui no gráfico, a gente tem F, a curva em preto, R1 em vermelho e T, que é a reta tangente que nós acabamos de encontrar. É a reta tangente no ponto 1 sobre 16, 1/4. Ok? Bom, ainda nessa ideia de motivação para a derivada, é importante a gente falar também de velocidade. Na realidade, a ideia de tangente, né, coeficiente angular da reta tangente e velocidade, elas estão elas estão interligadas, como a gente já vai ver. Então, para a gente entender isso, vamos considerar uma função x igual a f de x, então uma função que descreve o movimento de uma partícula sobre uma linha reta horizontal em função do tempo t. Ou seja, então se eu tenho aqui, eu tenho uma partícula que está se movimentando e
a posição dela para cada instante de tempo ela é dada pela função f. Então, se eu considero, por exemplo, o ponto t0, avalio a f em t0, eu vou ter o deslocamento que a partícula teve após t0 instante, certo? Ou seja, no instante t0, quanto que ela já se deslocou. E se eu pegar um ponto t qualquer, da mesma forma, eu vou ter o deslocamento da partícula naquele instante de tempo. Então, se eu for olhar para dois pontos, t0 e t, e olhar para f de t e f de t0, essa diferença, f de t menos f de t0, vai ser o deslocamento da partícula de t0 até t. Se eu quiser calcular, então, a velocidade média da partícula neste intervalo de tempo, ou seja, de t0 a t, então eu vou calcular o quociente entre a distância percorrida dividido pelo tempo decorrido. Ou seja, f de t menos f de t0 dividido por t menos t0. Isso vai me dar a velocidade média, certo? Bom, tendo isso em mente, eu quero agora calcular a velocidade instantânea. Como é que eu faço para calcular a velocidade instantânea num ponto específico? Bom, por que a velocidade instantânea é importante? Por exemplo, se a gente está andando num veículo automotor, nós temos lá o velocímetro. E aí o velocímetro ele vai marcar uma velocidade. Essa velocidade que ele está marcando é a velocidade naquele exato instante. E aí, como é que eu faço aqui para calcular essa velocidade instantânea? Bom, essa velocidade instantânea, para obter ela, como é que a gente vai proceder? Nós vamos pegar esse ponto, fixar o ponto P e vamos aproximar, ou seja, diminuir essa diferença de tempo. Então, eu vou aproximar o ponto Q do ponto P. À medida que eu for aproximando o Q do ponto P, eu vou me aproximando da velocidade no instante de tempo t0, ou seja, no ponto P. Então, a velocidade instantânea no ponto t0 vai ser a função avaliada em t menos a função avaliada em t0, dividido por t menos t0, e eu vou calcular esse limite desse quociente quando t tende a t0, ou seja, quando eu considero um intervalo de tempo cada vez menor. Calculando esse limite, eu vou ter a velocidade no instante t0. Então, notem que, geometricamente, eu tenho aqui o ponto P e Q iniciais, tenho a reta secante passando por esses pontos, e eu tenho a reta aqui em azul, que é a minha reta tangente. Então, pelo que a gente está vendo, a velocidade média, que é esse quociente, ela vai ser o quê? Vai ser a inclinação da reta secante passando pelos pontos P e Q, certo? Então, velocidade média igual à inclinação da reta secante. À medida que t se aproxima de t0, nós vamos ter que esse coeficiente angular dessa reta secante ele vai se aproximar do coeficiente angular da reta tangente. Ou seja, a inclinação da reta tangente no ponto P vai me dar a velocidade instantânea no ponto t0, que era o que nós queríamos encontrar, certo? Então, a velocidade instantânea no ponto t0, ela é dada pelo limite de f de t menos f de t0, dividido pelo t menos t0, quando t tende a t0, ou, escrevendo de outra forma, que é, geralmente, em exemplos práticos, é mais fácil a gente calcular esse limite, usando esta notação aqui, ou seja, o limite de f de t0 mais ΔT menos f de t0 dividido por ΔT, quando ΔT tende a zero. Então, notem, inclinação da reta tangente pode ser vista
em um problema de deslocamento, como a velocidade instantânea no ponto em questão. Um exemplo simples, só para ilustrar, né, a aplicação. Então, suponha que eu tenho uma bola sendo largada do topo de um prédio e que o movimento desta bola, né, caindo em queda livre, no instante de tempo t, esse instante de tempo t dado em segundos, é descrito pela função 4,9t ao quadrado. E isso vai me fornecer a distância, né, dessa bola percorrida em metros. E aí a pergunta, qual a velocidade da bola após 5 segundos? Então, pelo que a gente viu, nós vamos calcular este limite aqui, ou seja, o limite da função avaliada em t0 mais ΔT, menos a função avaliada em t0, dividido por ΔT, quando ΔT tende a zero. E eu vou calcular este limite quando esse t0 é 5. Bom, então, substituindo, né, essa função é 4,9t ao quadrado, ou seja, 4,9 vezes 5 mais ΔT ao quadrado, menos a função avaliada em 5, ou seja, 4,9 vezes 5 ao quadrado. Desenvolvendo esse quadrado e colocando 4,9 em evidência, notem que nós temos esse 25 que cancela com 25, vai sobrar 10 ΔT mais ΔT ao quadrado no numerador, que a gente consegue colocar o ΔT em evidência e simplificar com o ΔT do denominador, sobrando 4,9 vezes 10 mais ΔT. Calculando o limite deste termo quando ΔT tende a zero, nós temos que isso vai ser 4,9 vezes 10, ou seja, 49. E este 49 vai representar a velocidade instantânea no instante de tempo 5 segundos, ou seja, 49 metros por segundo vai ser a velocidade nesse instante de tempo. Ok? Então, essa era a videoaula de hoje. Até a próxima!